Irmãs, Isaías capítulo 43, o versículo 19, já foi lido aqui essa noite. Essa é a atmosfera desse culto. Quantas irmãs aqui desejam viver uma nova estação? Diga eu. Quantas aqui de fato acreditam que Deus está aqui e hoje você vai viver uma nova estação? Diga glória a Deus. Isaías 43, o versículo 19, o Senhor diz assim: vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer, vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Diga glória a Deus, irmã. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é um Deus que abre um caminho no meio do deserto. Esse é um Deus que faz acontecer, que faz surgir algo do nada. Porque Ele é o Deus criador. Você não ama descobrir, você não ama saber que você fala com um Deus, que você adora um Deus que te criou, que criou todas as coisas. Eu não sei você, mas na minha vida é assim. Quando tudo parece estar desorganizado, quando tudo parece estar fora de controle, quando eu chego na presença de Deus e digo: Senhor, o que será de mim, meu Deus? Eu me lembro que Ele não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle. Irmã, Deus não perdeu o controle. Nós podemos perder o controle. A verdade é que nós não temos o controle de quase nada. Mas às vezes você pode achar que sua vida está toda bagunçada. Mas Deus não perdeu o controle da sua vida, irmã. Ai, meu Deus do céu. Talvez você pensa, está tudo perdido. Não, não está perdido. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Deus está falando com alguém aqui. Pode parecer que está difícil, pode parecer que está perdido, mas Deus está dizendo para você que perdeu: eu não perdi. Da mesma forma como Deus falou com Jó. Jó, onde é que você estava quando eu criei a terra, Jó? Aí a gente às vezes se desespera achando que Deus perdeu, mas Ele não perdeu. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje, o tema dessa palavra é: forte e corajosa para viver o novo. Porque quando eu fui estudar essa palavra, irmãs, eu entendi que para viver o novo a gente precisa de força e de coragem. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué capítulo 1. Nós ouvimos muito sobre as mulheres que gostam de encorajar umas às outras. Na verdade é a palavra de Deus que nos encoraja dizendo isso. E Deus falou com Josué. Eu quero que você leia junto comigo o que diz a palavra de Deus. Josué capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. O seu território, Josué, se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar.
Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, Josué, somente então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nós vamos caminhar um pouco hoje por esses 9 versículos. Como eu disse, para viver essa nova estação, irmãs, entenda algo. Como eu disse aqui, eu tive o privilégio de nascer e crescer na igreja. O grande desafio da minha vida hoje como uma cristã é não me acostumar com a presença de Deus. É não me familiarizar com a presença de Deus. Sabe o que isso significa? É não entrar aqui e levar o culto no automático. Nós não podemos nos esquecer que o culto não é para nós, o culto é para o Senhor. Então, você acredita que a palavra de Deus é poderosa, sim ou não? Eu não vou falar aqui as minhas palavras, eu vou falar a palavra de Deus. Se você estiver ligada, se você tiver fé, você não vai sair daqui a mesma mulher que você entrou aqui hoje. Porque não falo por mim mesma, falo a palavra de Deus. E o que nós estamos falando aqui é sobre uma nova estação. É sobre um novo tempo. A palavra que eu recebi para ministrar hoje, que a pastora me mandou, para eu caminhar sobre ela, foi Isaías 43. Deus dizendo para você: eis que estou fazendo uma coisa nova. Você não a percebe? Aí você pode fazer o mimimi. Aí Deus fala: não importa, eu posso abrir um caminho no meio do deserto, eu posso abrir um riacho no ermo. Ou seja, não há desculpas para Deus começar uma nova estação na sua vida hoje. Mas para que a gente viva essa nova estação, o Senhor me conduziu para que eu falasse sobre a vida de Josué, e nós vamos aprender com ela hoje, porque eu descobri alguns princípios para a gente viver essa nova estação. E o primeiro princípio que Deus ministrou aqui para que eu traga para a sua vida é que para você viver essa nova estação, pare de confiar no que não está mais com você. Essa passagem, ela começa assim: Deus chegando para Josué, filho de Num, e as primeiras palavras que Deus diz para Josué é: Moisés, meu servo, está morto. É curioso a gente pensar: poxa, será que o Josué não sabia disso? Será que o Josué não tinha essa informação? Já não tinha? É claro que ele tinha. Mas quando Deus vira para Josué e fala: Josué, Moisés, meu servo, é morto, o que Deus queria dizer para Josué é: eu sei que Moisés foi importante para você, Josué. Eu sei que Moisés foi o seu mentor, o seu líder, foi ele quem levantou você. Irmãs, Moisés viu Deus face a face. Moisés foi quem tocou com um cajado no mar e o mar se abriu. Moisés foi o homem levantado por Deus para abrir o mar vermelho. Mas chegou o momento em que Deus recolheu Moisés, e ele levantou Josué e disse: Josué, Moisés está morto. Irmã, não era difícil para Josué, mas Deus deixou claro com essa frase: essa estação acabou aqui, agora eu vou começar uma nova estação na sua vida. E eu fico pensando: quem são ou quais são os nossos Moisés? Qual foi esse relacionamento que você entregou tudo de si e morreu? Qual foi essa empresa que você investiu todo o seu recurso financeiro e não foi para frente? Qual foi esse projeto, esse ministério que você empenhou toda a sua força, a sua energia e não deu em nada? O Senhor me trouxe aqui hoje para dizer para você: não queira ressuscitar o que eu já enterrei. Eu entendo que foi importante para você, eu entendo que foi difícil para você, mas hoje, para que comece uma nova estação na nossa vida, nós precisamos deixar para trás o que está para trás
existe o luto. Eu sei, irmã. Existe o luto. É difícil o luto, é difícil a dor do luto. Mas o luto ele tem que ter um começo, um meio, mas também tem o dia de acabar. Eu respeito se você está há 1 ano, há 2 anos, mas irmã, honesta e sinceramente, eu acho que Deus me trouxe aqui para dizer para você hoje: basta! Chega de chorar por isso! Chega de chorar por essa situação! Uma situação que às vezes você mesma me pediu para eu te tirar dela. Moisés morreu! Moisés morreu! Ah, mas eu não sei, para mim é difícil. Nós amamos ler sobre esse versículo de Isaías 43, que é o versículo dessa tarde. Eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Irmãs, mas imediatamente o versículo 18, o versículo anterior diz: não se prendam ao passado, nem considereis as coisas antigas. Não se prenda, não se prenda, não se prenda. Em nome de Jesus, as irmãs que estão apegadas, irmã, hoje Deus está dizendo para você: desapega. Desapega desse passado, desapega dessa situação. Como tem muitas irmãs que levantaram as mãos aqui quando eu perguntei as que sonham se casar. Talvez, irmã, você está apegada a um relacionamento tóxico que Deus já falou: acabou, não é isso que eu tenho para a sua vida. Moisés morreu. Moisés morreu, Moisés morreu, Moisés morreu. Mas sabe algo que eu amo em Deus, pastora Isa? É que Deus, Ele não se apega, Ele não é apegado igual a gente é. Ele não fica apegado ao passado. Ele não fica apegado àquilo que ficou para trás. Aquilo que ficou para trás. Não, Deus quer usar aquilo que sobrou na sua mão. Como assim? Eu vou te explicar. Aquilo que tem na sua mão é o que Deus quer usar para começar uma nova estação na sua vida. Nós lemos nos evangelhos, Jesus abençoando e ministrando para uma multidão. Daqui a pouco, Ele teve compaixão na multidão, porque a multidão teve fome. Aí Ele disse: vamos alimentar esse povo. Aí Ele pergunta para os discípulos: o que nós temos aí? Os discípulos: mestre, como é que nós vamos alimentar mais de 5.000 pessoas? E Jesus: o que é que você tem aí? Aí um olha para um lado, olha para o outro: menino. O meninozinho sorrindo: tem 5 pães e 2 peixinhos aqui, Jesus. Jesus pega os 5 pães, 2 peixinhos. Dá graças, Pai, muito obrigada. Pega o que sobrou, irmã. Pega o que tem aí. O que sobrou das suas emoções, o que sobrou da sua fé, o que sobrou, irmã, pega e apresenta para Deus. Senhor, eu tenho pouco, mas está aqui. Eu tenho pouco, mas está aqui. Segundo a Reis, capítulo 4, o profeta Eliseu está diante de uma mulher que perdeu o seu marido. A mulher chega para o profeta e fala: o meu marido que andava com você morreu, e eu tenho 2 filhos, e agora os credores estão batendo na minha porta, e estão querendo levar os meus filhos com escravo. Aí Eliseu pensa: ai meu Deus, o que eu posso fazer por você? O que é que você tem em casa? Eliseu sabia desse princípio. Ele era um profeta. O que era que você tem em casa? A mulher disse: eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite. Ah, você tem um pouquinho de azeite? Então vamos lá. Ajunte vasilhas, mas ajunte muitas vasilhas. Irmã, se você ler na palavra, 2 Reis capítulo 4, leia depois. O profeta disse: não arrume vasilhas. Ele disse: arrume muitas vasilhas. Peça vasilhas emprestadas. A Bíblia fala que aquela mulher entrou em casa, os filhos traziam vasilhas e o azeite ia caindo, o azeite ia multiplicando. Quanto mais vasilhas ela colocava, mais azeite caía, até que chegou o momento que acabaram as vasilhas. Não acabou o azeite, porque o recurso do céu não está escasso. O recurso do céu não está escasso. Deus tem algo para fazer na sua vida. Ai, meu Deus do céu, irmã. Entrega o pouco que você tem para Deus. A pouca fé que
você tem vale muito na mão de Deus. O restinho de emoção que sobrou, deixa Deus trabalhar com o que restou. Mas o nosso problema é que a gente fica: não, eu não tenho nada, me acabou minha vida. Não, não sobrou nada, meu Deus, não sobrou nada, eu não tenho nada. Sobrou sim. Tem um pouquinho de fé, e eu sei que tem algum pouquinho de fé. Eu sei, irmã, que tem um pouquinho de esperança, irmã, eu sei que tem. Eu sei que tem. Entrega isso hoje nas mãos de Deus e deixa Deus trabalhar. Primeiro princípio para viver essa nova estação de Deus: para de confiar no que não está mais com você. O segundo princípio para que a gente viva essa nova estação: tenha um coração decidido. Depois que Deus fala assim: o meu servo Moisés está morto, ponto. Aí Deus fala assim, ó: agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu prometi a vocês. Olha que passagem poderosa e maravilhosa. Primeiro Deus diz a Josué, Deus diz a mim e a você: Moisés morreu, ponto. Agora você vai se preparar para atravessar o rio Jordão. É muito interessante, irmãs, pensar que de fato muitas mulheres que estão aqui hoje não precisam de mais um processo, mas sim de um posicionamento. Eu vou repetir: muitas mulheres que estão aqui hoje não precisam de mais um processo, precisam é de um posicionamento. Sabe por quê? Porque Deus poderia ter dito assim para Josué: Josué, agora eu vou mandar uma miríade de anjos e essa miríade vai pegar vocês e vai levar vocês até Canaã. Não foi isso que Deus falou. Deus disse: se prepare para você atravessar o rio Jordão. Você, irmã, vai atravessar o rio Jordão. Sabe uma coisa que é interessante? Quando Moisés tirou o povo do Egito, quando Deus tirou o povo do Egito através de Moisés, Moisés chegou de frente para o Mar Vermelho. Quando ele chegou naquele lugar, ele começou a clamar: meu Deus, e agora? E Deus virou para Moisés e falou: o quê? Por que clamas a mim, Moisés? Toca esse cajado no mar. Um posicionamento. O Mar Vermelho separou o povo de Deus do Egito e levou o povo para o deserto. Nesse ponto onde nós estamos agora da palavra de Deus, nós vemos agora o rio Jordão separando o povo do deserto para a terra prometida. Para viver essa nova estação, irmãs, que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos tomar uma atitude, um posicionamento. Nós precisamos ter um coração decidido. Sabe o que é lindo a gente ver numa mulher? Uma mulher que sustenta o que fala. Uma mulher que sabe o que fala. Uma mulher que não é aquela mulher que uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala outra coisa. Uma hora ela está animada, outra hora está desanimada. Uma mulher que uma hora quer uma coisa, outra hora ela quer outra coisa. Essa mulher não é uma mulher digna de confiança. Deixa eu dizer para você, para que você viva uma nova estação, não dá para você ficar vivendo um pouquinho no velho e um pouquinho no novo. Não dá para você ficar administrando a sua vida antiga com a sua nova vida. Não dá. Não dá para você ficar administrando. Aí você vem, quer sentar com a pastora, quer sentar com a outra pastora, quer sentar com a sua outra líder, para que ela passe a mão na sua cabeça e coloque panos quentes naquilo que você sabe que você tem que fazer. Não é um processo, é um posicionamento. Não é mais um processo. Tudo bem, irmãos, tudo bem. Muita coisa na nossa vida é processo. O apóstolo Paulo nos diz que a vida do cristão é de glória em glória. Tem coisa na nossa vida que é um processo, é uma jornada. A gente está aqui, está crescendo. Mas hoje eu estou com muita clareza no espírito de dizer para algumas mulheres aqui: pare de postergar aquilo que você sabe que você tem que fazer.
você sabe, irmã, que você tem que fazer, então faça. Essa palavra é uma palavra que deve trazer ao nosso coração atitudes ao sair daqui desse culto hoje. Tem grupo no WhatsApp que não te cabe mais, irmã. Tem perfil no Instagram que não combina mais com você. Tem amizade que está deturpando a sua identidade. Tem coisas que você sabe que não é mais para a sua vida, não te alimenta mais. Por que que você fica postergando isso? Tenha um coração decidido. Teve uma vez que eu ouvi um pastor dizendo algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse que o preço para o novo é você entregar a bagagem do velho. Não tem como acessar o novo de Deus vivendo o que você está vivendo no passado. Não vivam no passado. Foi o que Deus disse para nós, não foi? Não vivam no passado. Não considerem as coisas antigas. Enquanto eu estou pregando, irmão, eu sinceramente oro para que o Espírito Santo toque ao seu coração. E para que Ele te mostre as coisas que você, onde você está, que não combina mais com a nova estação que Deus tem para a sua vida. Seja uma mulher corajosa hoje. Seja uma mulher corajosa hoje. Coragem é exatamente o terceiro ponto, o terceiro princípio dessa ministração. Para viver o novo de Deus. Primeiro, não se apegue ao que se foi. Em segundo lugar, tenha um coração decidido. E em terceiro lugar, enfrente os seus medos com fé. É para enfrentar o medo com o quê? É com... Sabe aquela história de estar com medo, vai com medo mesmo? Sabe o que me chama a atenção aqui nessa passagem? Quando Deus fala com Josué assim, ó, seja forte e corajoso, versículo 6. Depois no versículo 7, seja forte e muito corajoso. E lá no versículo 9, pela terceira vez Deus diz, seja forte e corajoso. Sabe o que me chama a atenção aqui? Deus está dizendo para Josué que ele vai atravessar o Rio Jordão, que ele vai acessar a terra prometida, que ele vai acessar uma nova estação, que ele vai acessar o lugar da promessa, que ele vai acessar um novo tempo na vida dele. Deus diz que vai estar com ele, mas Deus fala 3 vezes, seja forte e corajoso. Por quê? Porque quando a gente canta aquela louvor da Cassiane, Deus vai na frente e abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Quando a gente canta esse louvor, a gente se encoraja. Por quê, pastora? Porque Deus está na frente. E quando Deus está na frente, eu vou caminhando atrás com muito louvor. Ele vai indo na frente, abrindo as cadeias, quebrando as correntes, tirando os espinhos. E eu vou atrás com muito louvor. Eu vou atrás com muito louvor. A gente vai se enchendo de coragem. E foi isso que Deus falou com Josué. Eu estarei com você. Eu vou te conduzir. Mas por que que Deus diz, seja forte e corajoso? 3 vezes. Irmã, quando a mãe vira para a criança e fala, menino, eu vou ir. O menino está fazendo a arte. O que é que está acontecendo aí? Não, mãe, está tudo bem. Aí a mãe fala, eu estou indo aí. Aí a mãe fala pela segunda vez, eu estou indo aí, fulano. Quando a mãe fala a terceira vez, meu amigo, apocalipse. Acabou. O céu desceu, a terra vai subir nesse exato momento. Deus fala 3 vezes para Josué, seja forte e corajoso. Por quê? Porque apesar da promessa de Deus, apesar da nova estação, irmãs, vão haver desafios no meio desse caminho. Eu tinha um sonho de casar, falei para vocês aqui, era o sonho da minha vida inteira, ser esposa. Até que eu me deparei com o primeiro ano de casamento. O ano da adaptação.
Eu morei em Brasília, o Samuel em Fortaleza. Tivemos um relacionamento à distância, um conto de fadas, irmãs. Coisa linda. Às vezes, quando ele chegava em Brasília, ou quando eu ia para Fortaleza, que a gente estava namorando, às vezes tinha até alguma coisa para ajustar, mas eu ficava pensando assim: para que eu vou começar uma briga agora, meu Deus? Eu estou com tanta saudade dele. Aí deixava passar, até que chegou o primeiro ano de casamento. É um desafio de adaptação, 2 seres humanos. E eu não estou aqui querendo aterrorizar ninguém e dizer que é um inferno. Não, nada disso. Mas é desafiador, sim ou não? Não vamos romantizar mais do que a romântica já faz. É desafiador, você tem que quebrar o seu eu, quebrar o seu ego, quebrar o seu orgulho. E aí é uma adaptação, o jeito dele, a criação dele, a sua criação. Ou seja, o casamento é uma bênção de Deus, mas existem desafios. Na promessa, no lugar da promessa, quando Moisés mandou os 12 espias irem lá, o que os 10 voltaram dizendo? Josué e Caleb voltaram com um relatório positivo, mas os 10 voltaram dizendo: ai, Moisés, lá tem gigante. Mas eu amo que Josué e Caleb voltaram animados e falaram: mas o que são os gigantes diante do nosso Deus? Irmão, estou aqui para dizer para você: a sua nova estação tem gigante, mas Deus é maior do que qualquer gigante. E o Deus que te deu a palavra, Ele é fiel para cumprir. Seja forte e corajosa, enfrente os seus medos com fé, porque Deus está com você. Ele está com você e Ele está fazendo algo novo na sua vida. Tem gigante, tem desafio, mas Deus sabe que nós somos limitadas. Tem dias que a gente acorda cantando o louvor da Cassiane, tem dias que a gente acorda, meu Deus do céu, arrastando o bico no chão. A gente acorda: ai, meu Deus, eu não tenho coragem, eu não tenho ânimo, meu Deus. Tem dias que é assim. E para esses dias, saiba para onde olhar, saiba com quem falar. Volte os seus olhos para Jesus. Irmã, você está com medo? Enfrente os seus medos com fé. Você pode até sentir medo, o que você não pode é perder a sua fé. Não perca a fé. Deus está falando com alguém aqui nessa tarde: não perca a fé. Tenha medo, mas não perca a sua fé, porque com a sua fé eu posso fazer muita coisa na sua vida. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que grandes mulheres de Deus, na verdade, são pequenas mulheres que dependem profundamente do nosso Deus maravilhoso. Vou repetir isso. Grandes mulheres, na verdade, são mulheres comuns que dependem profundamente de um grande Deus. Eu quero ser essa mulher que confia em Deus, apesar das circunstâncias. Nos Estados Unidos tem uma expressão que diz new levels, new devils, que significa novos níveis, novos demônios. Eu preciso dizer isso para você. Sua nova estação vai trazer para você novos desafios. Quando nós olhamos a vida de Davi, quando Davi ainda estava na casa do seu pai, o seu desafio era o leão e o urso. Depois passou Samuel na casa dele, ungiu ele e tudo mais. Daqui a pouco o desafio de Davi era o gigante Golias. Depois o Senhor foi levantando Davi, e quem começou a perseguir Davi foi o rei Saul. Quando Davi foi colocado rei, quando ele entrou na sua outra estação de rei, o traidor tinha o seu próprio sangue, era seu filho Absalão. A cada nível que você sobe, existem novos desafios. E existe algo que eu preciso também dizer para você, irmãs, muito importante, por favor, guarde isso. Não coloque Deus dentro de uma caixinha, por favor. Porque Deus tem muitas formas de trabalhar. O Deus que fez na sua vida algo quando você era uma moça, uma jovem, quando você conheceu Jesus, Ele falava com você de uma forma. E Deus não é obrigado a falar com você até o último dia da sua vida dessa mesma forma, irmã.
Deixa Deus falar com você de várias maneiras. Tem uma pregação que eu preguei agora esses dias lá na terça profética, que eu falava sobre a viúva de Naim. A Bíblia fala que Jesus saiu, ele operou um milagre na vida do servo do centurião. Depois ele entrou na cidade de Naim, encontrou ali uma mãe. No centurião, lá na vida do centurião, ele operou o milagre de longe. Na vida daquela mulher, ele operou de perto. Na vida do centurião, do servo do centurião, ele operou um milagre à distância. Na vida daquela mulher, ele operou um milagre. Ele inaugurou naquela cidade um milagre da ressurreição. Então entenda, tem horas que Deus vai fazer através de um toque, é de um sonho, é de uma palavra, é de um louvor. Ele vai usar alguém, mas não limite o agir de Deus na sua vida. Veja, Ele vai fazer uma coisa nova. Ele vai fazer o que Ele nunca fez na sua vida, irmã. É algo novo, é extraordinário. Está começando hoje uma nova estação na sua vida. É novo, é uma intimidade nova, é uma unção nova, é uma estação nova, é um jeito novo de orar, é um jeito novo de adorar, é um jeito novo de ouvir a voz de Deus, é um jeito novo de caminhar com Jesus. Aleluia! Você pode dizer aleluia? Diga, obrigado, Jesus. Diga isso. Aleluia. O quarto princípio: fale, pense e haja conforme a palavra. Para você viver a sua nova estação, não se prenda ao que ficou para trás. Tenha um coração decidido. Terceiro ponto: enfrente os seus medos com fé. O quarto princípio: fale, pense e haja conforme a palavra de Deus. Deus fala assim para Josué: tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Depois ele diz: não deixe de mencionar as palavras desse livro, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente nela tudo que está escrito. Ou seja, Deus disse assim para Josué: obedeça a palavra, fale da palavra, medite na palavra e cumpra a palavra. Irmãs, quantas de nós estamos pagando valores altíssimos para descobrir qual é a fórmula do sucesso? Mas Deus falou aqui para nós, Ele disse: desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Onde está o segredo do sucesso? Na palavra de Deus. Nós precisamos amar mais a palavra, irmãs. Irmãs, nós precisamos amar mais a palavra. Nós precisamos meditar mais na palavra. Estamos passando muito tempo no celular, não é, pastora? Estamos passando tempo demais. Estamos meditando muito em memes, irmãs. Estamos meditando em coisas que não trazem nada para nossa alma. Estamos nos alimentando com coisas supérfluas. Precisamos nos alimentar da palavra. Falar da palavra, meditar na palavra, obedecer a palavra e cumprir a palavra. Os nossos filhos precisam ver a gente lendo a palavra. Os nossos maridos precisam nos ver lendo a palavra. Essa sociedade precisa de mulheres que amam a palavra. Irmã, sabe uma dúvida que você tem? A resposta está na palavra. Eu não estou mentindo. Tudo que você precisa saber, você encontra na palavra. Não é, irmã do carisma, pastora do carisma? O carisma estuda a palavra. Eu tenho dificuldade de entender a palavra, faça carisma. Nós precisamos. Lá em Salmos capítulo 1, nós aprendemos, criancinha, decorar esse versículo. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer
está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Aí eu amo que a pessoa que faz isso, o que acontece na vida dela tem a consequência. Pois será, ela será, na versão NVI diz, como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não murcham e tudo quanto fizer prosperará. Ai, Jesus! Isso é o que acontece com a mulher que ama a palavra. Ela é como uma árvore plantada. Ela dá o seu fruto na estação própria. As suas folhas não murcham. Irmã, e a Bíblia nos garante. Não é uma coisa que ela faz. É tudo que ela faz. Aonde ela coloca a mão prospera. Os seus filhos prosperam. O seu casamento prospera. O seu ministério prospera. A sua vida prospera. Suas emoções prosperam. Porque ela ama, medita e obedece a palavra de Deus. Oh, Jesus, diga comigo, eu preciso ler mais a palavra. Está tudo na palavra, irmãs. Está tudo na palavra. Eu sempre tremo quando eu leio o que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Isso é o que a palavra, irmãs, não é a profeta, não é alguém, é a palavra. Ela faz isso com você. E para finalizarmos, o último princípio, eu gosto de explicar um por um. Primeiro princípio, não se prenda ao que ficou para trás. Segundo princípio, para viver uma nova estação, tenha um coração decidido. O terceiro princípio, enfrente os seus medos com fé. O quarto princípio, pense, haja e viva conforme a palavra. E o último princípio para você viver sua nova estação, dependa da presença de Deus. No último versículo, no versículo 9, Deus diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Tua presença é o que me basta. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor? Você pode se colocar de pé no seu lugar? Irmãs, não é o que Deus vai fazer na sua vida na próxima estação. Entenda isso, eu já vou entregar o microfone. Não é o que Deus vai fazer na sua vida, é quem estará com você. E hoje Ele está dizendo: seja forte e corajoso e corajosa. Não desanime, porque eu estarei com você por onde você andar. Eu amo que Gideão estava lá malhando trigo. E aí o anjo chega para ele e disse: o Senhor é com você, homem valente. Mas ele não se via valente. Talvez você não se vê forte e corajosa. Aí eu acho engraçado, irmãs, que Gideão faz como eu e você fazemos. Mas Senhor, cadê? Os meus antepassados falaram que o Senhor fez isso, fez aquilo. E agora os midianitas se levantaram contra nós. Ah, mas é porque a minha vida, a minha infância, eu não tive pai, eu não tive mãe. Ah, porque o que aconteceu comigo?
amigo, eu fui deixada, fui abandonada, fui rejeitada. Oh, meu Deus. Eu amo que Deus virou para Gideão e disse assim para ele. Eu anotei aqui, meu Deus, aonde foi? Meu Deus, cadê o que Deus falou para Gideão, Jesus? Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midiãs, porque eu estou com você. Irmãs, Gideão não se viu um homem forte e valente. Mas eu amo que Deus virou para ele e falou assim, ó. Com a força que você tem. Qual é o tamanho da força que você tem, irmã? Com a força que você tem. Deus virou para ele e falou assim, ó. Você vai vencê-los como se eles fossem um só homem. Irmã, com a força que você tem e a presença de Deus com você, você pode todas as coisas. Você pode vencer, irmã, esse desafio que te atormenta há tantos anos. Com a força de Deus, com a presença de Deus, irmãs, nós podemos todas as coisas. Talvez você olhe para a sua vida e você fica pensando, meu Deus, onde foi que eu me meti? Meu Deus, e a minha família? Meu Deus, e o meu legado? Meu Deus, tenho tão pouco. Meu Deus, mas assim, eu não tenho um chamado, irmã. É quem está com você. E Deus está com você. Deus estava com Daniel na cova dos leões. Deus estava com Esther no palácio. Deus estava com Neemias quando ele levantou os muros. Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Deus estava com Moisés quando ele abriu o mar vermelho. Deus estava com Jesus quando ele morreu na cruz. E a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentro dos mortos habita em mim, habita em você, habita em você, habita em você. Você é filha de Deus, sim ou não? Irmã, você é filha de Deus? Responde para mim. Se você é filha de Deus, a Bíblia diz que você é herdeira com Deus, e herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo. Sabe o que isso significa? Que tudo que é de Jesus é seu também. Você tem o Espírito Santo habitando em você, irmã. Então hoje se levante, se erga, se